Salve pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar do resultado da Klabin, que foi um resultado positivo, mas com alguns poréns, inclusive com relação à política tarifária do Trump com relação ao Brasil. A Klabin ela tem uma exposição muito grande ao dólar, então será que isso vai afetar a empresa e isso já está computado pelo mercado no preço das ações? Como você já sabe, eu dividi esse vídeo em algumas partes. Na primeira parte, nós vamos falar de como a empresa desenvolve suas atividades com as informações gerais. Preço, dividendo, rentabilidade e rentabilidade com relação aos benchmarks, distribuição de dividendos e por aí vai. A segunda parte será o relatório das atividades em si, do segundo trimestre divulgados pela empresa. A terceira parte do vídeo são os relatórios das casas, com a qual de investimentos, se compra, neutro ou venda, e por último, a simulação de investimentos, o quanto que você precisa investir na Klabin para ter uma determinada rentabilidade mensal, ok? Então escorrega aquele like, curta, compartilhe, porque esse vídeo vai ter muita informação e se inscreva no canal. Vamos lá. A Klabin hoje ela tem um preço de cota de R$ 18 aproximadamente. Lembrando que eu estou colocando aqui as informações do KLBN 11, ou seja, a Unit, que é o agrupamento de ações preferenciais e ordinárias. Tem um dividend yield ali não muito grande, de 4,6%, e uma valorização nos últimos 12 meses negativa, ou seja, você perdeu dinheiro nos últimos 12 meses investindo na Klabin, quase 10%. É uma empresa que traz muita volatilidade, como eu falei, porque ela é muito afetada ao câmbio e ao preço do papel e da celulose no mercado internacional. Se você for analisar a Klabin com os outros benchmarks, como por exemplo o Ibovespa e o CDI, a empresa ela perde de ambos. Ela perde do Ibovespa, que é um benchmark das ações, e ela perde para o CDI, que é o benchmark da renda fixa. E se você tivesse investido R$ 1.000 na Klabin 5 anos atrás, hoje você teria míseros R$ 1.000,60. Se você tivesse investido na renda fixa, R$ 1.000,600, Ibovespa, né, o R$ 1.000,300 aproximadamente. O PL da empresa não é um dos mais baixos. Hoje ele está cerca de 10,6, levemente ali abaixo da média, mas acima também do que já ocorreu no passado. Lembrando que o referencial desse indicador é o número 10, mas você precisa analisar o histórico e o comparativo. Analisando os dividendos da Klabin, você pode ver que ela distribui ali em fevereiro, em maio, agosto, novembro, aí depois passa para março, agosto, então ela não tem uma distribuição muito certa, mas é praticamente ali trimestral a distribuição de dividendos da empresa. E ela distribui cerca de 70% do seu lucro na forma de dividendos, ou seja, ela não distribui pouco, tá? 70% é bastante coisa, levando em consideração que a empresa tem muito o que investir. É uma empresa bastante verticalizada, que ela atua desde a plantação da floresta de eucalipto até do gerenciamento de terminais portuários para escoar sua produção para o mercado externo. Então a empresa ela é muito grande e possui muitas etapas para poder investir. Indo para a segunda parte do vídeo, com relação aos resultados em si, o volume de vendas da empresa ela cresceu 2%. O mercado interno hoje corresponde por cerca de 51% do volume de vendas, enquanto que o mercado externo 49%. Está ali basicamente 50-50, né? Com relação à receita, o mercado interno corresponde por 60% e 40% o mercado externo, e ela teve o crescimento de 6%. Até aqui está tudo bem. O EBITDA ajustado, que é a eficiência operacional da empresa com relação às suas atividades em si, celulose, papel, papelão, ficou ali estável, uma queda de 1%. Saiu de 2 bi, 2,05 para 2,04. Então ali ficou praticamente estável. É sempre bom a gente ver um aumento da eficiência operacional, mas não foi dessa vez. As atividades de celulose da empresa teve um aumento de 6% em relação ao volume de vendas, sendo fibra curta o principal. Se formos analisar o preço de venda desse segmento, fibra curta teve uma queda no preço de venda de 21%, enquanto fibra longa teve um aumento de 2%. No segmento papéis, foi ao contrário. O volume de vendas aumentou 3%, a receita aumentou 25%, no segmento de containerboard. No segmento de papel cartão, o volume de vendas caiu, seguido pela receita, né, de 3%. O segmento de papel ondulado segue num sentido bastante positivo. Teve um aumento de 4% em relação à tonelagem, e em relação a milhões de metros quadrados, teve um aumento de 6%.
A receita líquida cresceu 17%, o que é muito positivo. Com relação aos custos, de uma forma geral, né, o consolidado, você teve um aumento de 10% no comparativo anual e uma queda nos custos no comparativo trimestral. Se formos levar em consideração a composição dos custos, custo com pessoal ele é disparado o mais relevante, com 27%. Analisando o endividamento da empresa, a Klabin é uma empresa bastante endividada. Ela está ali no teto do limite estabelecido pela própria empresa. Ela tem um endividamento de quase 28 bilhões de dívida líquida. O EBITDA ajustado está ali em 7,5 bi, o que dá uma dívida líquida sobre EBITDA na casa dos 3,7, sendo que o limite estabelecido pela empresa é 4. Então você vê que ela está quase no teto. Se formos levar em consideração a dívida líquida sobre EBITDA em dólar, ela já está em 3,9. Então você tem um endividamento muito grande da empresa em dólar, o que impacta bastante a variação positiva do dólar, ela impacta no aumento do endividamento da empresa e ela também impacta na receita. Só que o endividamento da empresa ele é muito superior ao que a empresa tem de receita impactada pelo dólar. Então acaba não sendo tão positivo assim, né? Aqui é uma mensagem da própria empresa. Dívida em real recua, mas a alavancagem financeira em dólar segue no limite. O indicador medido em dólar ficou instável em 3,9, dívida líquida sobre EBITDA, no limite estabelecido pela política de endividamento da empresa. Então nós temos aqui um termômetro de mercado. Com relação ao segmento de celulose, que ele se subdivide em dois. A fibra curta ela tem uma demanda de mercado neutra, um volume de vendas neutro e um preço tendendo para negativo. Fluff, demanda de mercado neutro, volume de vendas também neutro e a mesma coisa com relação ao preço de venda. O segmento de papel, que também se subdivide em dois. Cartões tem uma demanda de mercado tendendo para negativo, um volume de vendas tendendo para positivo, o que é muito bom, e um preços neutro. Craft tem uma demanda de mercado neutro, um volume de vendas bastante positivo, parcialmente compensado por uma tendência negativa de preços. Embalagens, papel ondulado, uma tendência positiva para a demanda de mercado, muito positivo para volume de vendas, preços neutro. Sacos industriais, você tem uma demanda de mercado neutra, um volume de vendas tendendo para positivo, parcialmente compensado por uma tendência negativa nos preços executados. Com relação agora ao Trump, Estados Unidos e Brasil, mais especificamente com relação a papel, celulose, Klabin, a celulose, eu trouxe aqui a informação da Infomoney, a celulose escapa de tarifa nos Estados Unidos e alivia Suzano, aço e cobre seguem pressionados. Por que ele falou especificamente Suzano e não Klabin? Porque Suzano tem a maior parte da sua produção atrelada à celulose, que consequentemente a maior parte da sua receita é no mercado externo, ao contrário da Klabin, que é mais parelho, mercado interno e externo. Mas se aplica a Klabin também. Como a Klabin ela tem um mercado externo também muito relevante e celulose compõe uma parte muito relevante da sua receita, também se aplica à empresa. Então, com relação a isso, vocês podem ficar tranquilos que a celulose está fora dessa taxação do Trump. Tá no valor econômico, tarifas de Trump não terão impacto relevante, diz Klabin. Após intensas negociações entre o governo federal e representantes comerciais americanos, a celulose brasileira entrou na lista de exceções à tarifa de 50% que será aplicada às exportações do Brasil aos Estados Unidos. É isso que eu quero trazer para vocês, acalmar o coração de vocês e deixar de investir na Klabin pensando nessas tarifas e nesse contexto turbulento de mercado. Não faça isso. Analise com cuidado, analise o resultado das empresas, como ela desenvolve suas atividades, para quem, qual é o peso que esses produtos possuem na receita, e aí sim você faz o seu convencimento. E aqui vamos para a terceira parte do vídeo, que é o relatório das casas com relação ao resultado apresentado pela empresa. A Genial teve uma melhora operacional, mas a que custo? Segundo a empresa, a companhia conseguiu superar volumes acima das expectativas das linhas de negócios, tendo como ponto negativo os custos de integração para a conversão de caixas em papel ondulado, que continua uma aceleração persistente. Ou seja, a empresa ela conseguiu vender mais, conseguiu ali preços melhores para os seus produtos, mas também aumentou bastante os seus custos. O relatório do Banco do Brasil, BBI, também mostrou ali certa preocupação, incertezas com relação à política tarifária dos Estados Unidos, que afetou as negociações de celulose, principalmente com a China. Nós vimos que celulose não teve um desempenho tão positivo assim. Mas a Klabin reportou um resultado positivo no segundo trimestre, em nossa opinião, com avanço nos números consolidados. Ou seja, o resultado foi positivo,
mas ela também carregou incertezas por conta desse novo contexto em relação ao Brasil e Estados Unidos. Analisando agora a call da Genial, se é compra, neutro ou venda, quando essa notícia foi publicada, a Klabin estava com preço de venda de R$ 18 ali aproximadamente, com um preço-alvo de R$ 23,50, com um potencial de valorização de aproximadamente 31,5, com uma call de compra. Mais uma vez, eu sempre vou ressaltar, não é para você sair comprando com base nesses relatórios. Com relação ao relatório do Banco do Brasil, ela tem um preço-alvo de R$ 25. Então, para o Banco do Brasil, a Klabin é neutra. Ela tem um preço de cota hoje de R$ 18,35, com o potencial de valorização de 36%. De acordo com a XP, eles estão dando uma recomendação de compra por causa do bom resultado operacional que a empresa divulgou. Então você tem Genial dando compra, Banco do Brasil neutro e XP dando compra. E aí você faz a sua call de investimentos, faz a sua análise e toma a sua própria decisão para saber se você incorpora ou se aumenta ou se mantém a Klabin na proporção que ela possui hoje na sua carteira. Fazendo nossos aportes com relação à quantidade de cotas e dividendos recebidos, valor investido, se você tiver 500 cotas de Klabin, você vai ter uma renda mensal de R$ 45, não é muita coisa, né? E você vai ter investido ali 9.300. 3.000 cotas de Klabin, você vai ter uma renda mensal de R$ 270 e um patrimônio, né, o valor investido, de 55.830. Se a quantidade de cotas passar para 10.000, você vai ter uma renda mensal de R$ 900 e um valor investido de 186.000. 15.000 cotas, você vai ter um dividendo mensal de 1.350. Isso aqui vai cair na sua conta, independente do que aconteça, todo mês. Pode ser um pouco maior, a depender do resultado da empresa e a depender do quanto de dividendo que ela vai distribuir. E você vai ter um valor investido de cerca de 280.000. 25.000 cotas da empresa, você vai ter um dividendo mensal de 2.250 e um valor investido de cerca de R$ 465.000. 35.000 cotas da empresa, você vai ter ali uma renda mensal de 3.150 e um valor investido de 650.000. E, por fim, 50.000 cotas, você vai ter um valor investido de 930.500 e você vai estar ganhando ali mensalmente R$ 4.500. Deixa aqui nos comentários se você acha pouco, se você acha muitos, se você tem Klabin na sua carteira e quantas ações você tem dela. Como vocês puderam ver, os relatórios foram meio divididos, uns dando foco na boa atividade da empresa, boa atividade operacional, com a contrapartida do aumento dos custos. Teve relatório colocando as incertezas da política tarifária do Trump dos Estados Unidos em relação ao Brasil, mas, via de regra, o resultado foi positivo. Você, ao adicionar a Klabin, você precisa analisar os riscos que a empresa desenvolve em suas atividades e ver se isso faz sentido para sua carteira. A Klabin é uma empresa dolarizada com bastante volatilidade, porque ela investe em commodities, papel e celulose, que são mercadorias atreladas ao mercado exterior e muito atrelada ao dólar. Então, influência cambial e influência no preço desses produtos no mercado internacional impactam demais a empresa. Então, muito importante você ver que se ela faz sentido para sua carteira e para o seu perfil de investimentos, ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, trouxe o máximo de informação possível para embasar vocês na sua decisão. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo todos. Beleza? Um ótimo abraço, ótimos investimentos e valeu!